pessoal, essa então é a nossa terceira aula do sistema endócrino, onde nós veremos um pouquinho aí sobre os hormônios tiroidianos. Para quem não assistiu às aulas anteriores, temos uma introdução ao sistema endócrino e depois uma aula sobre o eixo hipotálamo-hipófise, com uma ênfase aí no GH. Nessa aula de hoje, nós vamos ver um pouquinho então sobre esses hormônios tão importantes para o nosso organismo e produzidos pela glândula tireoide. Mas, para começo de conversa, quem é a glândula tireoide? Então, é uma glândula localizada logo abaixo da laringe, né, na altura entre as vértebras cervical 5, C5, e T1, torácica 1, na altura do pescoço, portanto, que tem um peso em torno aí de 25 gramas, que possui dois lobos que no formato eles vão acabar lembrando um pouquinho uma borboleta, né? Ou um formato similar a um H, assim, né? Porque formam ali os dois lobos unidos e é altamente vascularizada, justamente pela principal função que essa glândula tem, que é produzir os hormônios e depois de sintetizá-los, secretá-los, fazer com que eles cheguem então à corrente sanguínea. Os hormônios tiroidianos são dois, né? A tiroxina e a triiodotironina. Então, o chamado T3, triiodotironina, e o T4, que é a tiroxina. Para formar esses dois hormônios, é fundamental a presença do iodo. Bom, nós já vimos um pouquinho na aula de hipotálamo e hipófise como funciona o estímulo da tireoide, mas é sempre bom a gente relembrar, né, que o hipotálamo produz um hormônio chamado TRH, que é um estimulante da hipófise. A hipófise, uma vez em contato com o TRH, vai então secretar um hormônio chamado TSH. Do inglês, a sigla significa hormônio estimulante da tireoide. Uma vez que esse hormônio é secretado, vai para a corrente sanguínea, ele vai chegar até a tireoide. Ao se ligar na tireoide, nós vamos entender daqui a pouquinho como é que ele faz mais especificamente, mas ele vai estimular a secreção dos hormônios T3 e T4, que possuem uma função muito importante para o nosso organismo, que vão ter aí muitas células-alvo. Já entendendo sobre o controle, uma vez que T3 e T4 estão no sangue, eles então inibem a produção hipotalâmica do TRH e hipofisária do TSH. Isso serve como um eixo de feedback negativo, inibindo então quando as concentrações de T3 e T4 estão mais elevadas. Bom, como nós já citamos, é fundamental a presença do iodo para a produção dos hormônios tiroidianos. Isso porque, uma vez que o iodo entra na tireoide, ou está presente na tireoide, ele vai então contribuir aí na formação dos hormônios. E a presença do TSH ativa a bomba de iodo, facilitando então a entrada do iodo na tireoide. Bom, então a ligação do iodo à tireoglobulina, que é uma uma molécula formada por várias moléculas de tirosina, né, em torno de 130, vai haver então através da ação de uma enzima chamada iodinase, a produção, quando há ligação de 3 iodo T3, né, 4 iodos T4, a formação então dos hormônios tiroidianos, chamados então de tiroxina e triiodotironina. Quem realmente tem ligação com o receptor, ou maior afinidade do receptor, é o T3. Então, uma vez que o T3 está circulante, ele vai mais rapidamente agir, né, se ligando aos seus receptores. Porém, o T4 tem uma meia-vida maior no sangue. Portanto, muitas vezes a importância do T4 é permanecer mais tempo circulante. E quando é necessário, ele pode ser convertido em T3 para que haja então a ligação ao receptor. Bom, as ações dos hormônios tiroidianos, T3 e T4, são várias, né? Eu vou citar algumas delas, né? Mas depois, enquanto eu vou citando, às vezes é interessante a gente colocar os casos de hiper ou hipotiroidismo. Isso porque no hipertiroidismo, havendo uma hipersecreção dos hormônios tiroidianos, tudo aquilo que a gente vai ver das atividades desses hormônios é
aumentada. E quando há o hipotireoidismo, ou seja, uma redução dos hormônios tireoidianos, tudo isso é diminuído. Então vamos lá. Primeiro, aumento da atividade metabólica celular, né? Então, a presença dos hormônios tireoidianos aumenta a atividade metabólica. E, lógico, aí a gente já imagina que no hipertireoidismo essa atividade metabólica é constantemente aumentada, enquanto no hipo é diminuída. Os hormônios tireoidianos aumentam a síntese proteica, mas eles não podem ser considerados bons anabólicos, porque assim como ele aumenta a síntese proteica, ele também aumenta a degradação proteica. Portanto, produz mais proteína, mas degrada ainda mais. Aumenta o número de mitocôndrias, evidentemente, com toda essa atividade metabólica, existe a exigência de uma maior produção através das proteínas aí, da extração da energia dos nutrientes, né? Transporte de íons, atuam também no crescimento corporal em dosagens adequadas, porque tanto o hiper quanto o hipo, principalmente durante a infância e juventude, podem prejudicar o crescimento corporal. Estimula o metabolismo de carboidratos e lipídios, né, o que, por um lado, acaba também aumentando a captação, né, a absorção desses nutrientes e também estimula mais a secreção da insulina, né, portanto, há uma necessidade um pouco maior de determinadas vitaminas, principalmente aquelas que atuam no metabolismo. Aumenta o fluxo sanguíneo, e isso fica evidente tanto na frequência quanto na força cardíacas aumentados. A presença do hormônio tireoidiano diminui o tempo de reação, o que é interessante porque na ausência ou na carência dos hormônios tireoidianos, o tempo de reação fica aumentado. O que é o tempo de reação mesmo? É o quanto tempo o indivíduo leva para reagir frente a um estímulo, né? Por exemplo, frente ao semáforo, né? Ao sinaleiro, quando muda do vermelho para o verde, quanto tempo ele leva entre captar a informação visual, processar essa informação, tomar a decisão e responder frente a esse estímulo, no caso aí com as mudanças dos pedais para que o carro ande, né? Aumenta a motilidade gastrointestinal, né? Isso é bem confirmado no hiper e no hipo, né? Quando no hiper há um aumento muito grande no trânsito intestinal, a tal ponto do indivíduo não conseguir absorver os nutrientes de forma adequada. E no hipo, há, por outro lado, o risco de constipação, quando há um trânsito intestinal muito lento, né? Aumenta também a velocidade do pensamento, né? Mas muitas vezes no hipertireoidismo esse pensamento pode ficar tão rápido que ele acaba até sendo dissociado, né? E reduz o tempo de sono, isso verificado em hiper e em hipo com prejuízo no sono. No caso, então, do hipertireoidismo, haverá alta excitabilidade, intolerância ao calor, redução de sudorese, perda de peso, apesar do indivíduo ter mais fome, comer mais, ingerir uma quantidade calórica às vezes até maior, mas ele também resulta em perda de peso. Diarreia, fraqueza muscular, lembre-se que há uma produção de proteínas, mas há uma perda, né, um catabolismo ainda maior, prejuízo no sono, né, resultando em insônia, e a exoftalmia, que é uma característica também, onde ah, os olhos eles acabam tendo uma presença mais característica, né, como o povo diria, o olho saltado, né? E no caso do hipotiroidismo, haverá o mixedema, que é um edema generalizado no corpo, lentidão muscular, redução da frequência cardíaca, enquanto no hipertireoidismo aumenta a frequência cardíaca, por exemplo, em repouso mesmo. Aumento de peso no hipotireoidismo, apesar de reduzir a ingestão calórica alimentar, constipação, lentidão mental e o bócio, que também é uma característica muito peculiar do hipotireoidismo, que é um edema, um inchaço no entorno aqui da tireoide, que leva a um inchaço no pescoço. Gente, essa foi a aula sobre hormônios da tireoide. Espero que vocês tenham gostado novamente. Um grande abraço e fiquem com Deus.